Então vamos lá. O consumo máximo de oxigênio, sabemos que é o consumo relacionado ao oxigênio, né? Que nós podemos destacar o próprio ventilômetro e a ventilação, que nos coloca fatores ligados à expiração e a expiração, que vai ser um campo de reflexibilidade relacionado ao sistema cardiovascular. Então a capacidade aeróbica máxima, também lembramos do livro do Dr. Cooper, Kennedy Cooper, em 2.400 metros, e os cálculos de 12 minutos, por exemplo, que nós podemos fazer e ver qual é a duração do exercício, o metabolismo corporal, o aumento do oxigênio, o músculo esquelético e a atividade. Como fornecimento de oxigênio depende do sistema cardiorrespiratório e a sua eficiência. Ou seja, são campos de ciclos determinantes, ciclos de vida determinantes, relacionados às capacidades funcionais, habilidades funcionais, competências funcionais, que felizmente, e também a palavra infelizmente nos coloca em questão de conjuntos, de uma organização do corpo e a sua totalidade particular. Em várias metodologias é possível medir o consumo do máximo de oxigênio, valores numéricos, quantificar a capacidade aeróbica, trabalho do ser humano. Por definições, o consumo máximo de oxigênio é a maior quantidade de oxigênio que o sistema cardiovascular é capaz de entregar aos tecidos do organismo durante o trabalho físico máximo. Ok? Então, o consumo máximo de oxigênio é igual ao débito cardíaco máximo, vezes a máxima diferença, né, de arteriovenosa em exercício máximo. Então, se o meu consumo máximo de oxigênio vai aumentar, meu débito cardíaco vai aumentar. Ok? Eu vou lá, vou multiplicar a sistólica com a frequência cardíaca. Vai ter um aumento ali. Depois eu posso até fazer um campo de divisão ali entre aquelas equações que foram colocadas. Você já tem essa equação aqui, ela nos coloca um campo modesto e simples e genuíno. Então, o que ocorre? O débito cardíaco máximo vezes, ou seja, vezes, né, a questão o menos, vezes depois menos o consumo máximo de oxigênio e suas diferenças. Ok? Então, quando eu tenho meu débito cardíaco, depois que eu vou olhar meu consumo máximo de oxigênio, está lá com 59, 70. Vamos lá, nós podemos ver. São vários métodos e protocolos relacionados até a questão de idade, gênero, etnias. Tem vários tipos de pesquisas. Tem o Guedes aí que coloca alguns protocolos ligados também ao consumo máximo de oxigênio, também que vai ser o equivalente metabólico, relacionado àqueles protocolos lá 25, passou de 25, ou seja, 25, já está no limiar de o que? Uma obesidade mórbida, ou seja, um edinoide, ou seja, uma barriga maçã, vai influenciar, será? Às vezes a pessoa pode ter aquela barriga maçã, que é o homem, no campo de edinoide, e a própria mulher que ali, aquela barriga de pera que eles falam, né? Ou seja, que muitas vezes na gordura adiposa lateral pode influenciar nos campos da perimetria antropométrica. Então a mulher pera, o homem maçã, eu quando era casado, toda vez eu pedia, né? Hoje eu sou, graças a Deus, mas em campos particular, né? Em questões de buscas ligadas ao relacionamento, mas não vou falar essas questões pessoais, mas quero colocar como exemplo aqui. Sempre comprava maçã. Lógico, vocês podem ver depois eu sem camisa em questões de se é mais corporeidade técnica ou é mais corporeidade humanizada. Natação, em alguns lugares, algumas instituições me conhecem dessa forma, que esses malefícios ou benefícios para cada um, em questão de perfil. Então, entre essa motricidade sumária, esse sumário, a equação básica que define a relação do consumo máximo de oxigênio é o sistema cardiovascular. É o consumo máximo de oxigênio, ou seja, é igual ao débito cardíaco máximo, XA menos VO2, a diferença máxima. Ok? Então, o consumo máximo pode ser medido direta ou indiretamente em bicicletas no campos ergométricos, em testes ergométricos padronizados. O processo energético que proporciona energia para a contração muscular provém do sistema anaeróbico. Por isso que eu coloquei o termo profilático.
que vai proferir, né, os termos aláticos, lático e essas fases, ligado às fibras de contração lenta, às fibras de contração rápida, vermelha e branca. Nos coloca, é um time, uma inteligência pintórica que vem a relacionar as fases energéticas. É lógico que a potência está ligada ao trabalho, a potência está ligada ao tempo, e o tempo está ligado à coordenação, a coordenação está ligada aos ajustes e às intensidades e volumes que ocorrem diariamente. Quando eu falo sobre lazer, aí que eu tenho que estudar um pouco mais ainda sobre fisiologia do exercício e principalmente o miocárdio, um pouco nos campos aláticos e o ácido lático também, que relaciona alguns termos de piques intervalados, contínuos, descontínuos e pontes que vão relacionar a contração muscular, que é o próprio miocárdio em si. Então o sistema anaeróbico relaciona o GH, o sistema anaeróbico relaciona o crescimento, o sistema anaeróbico relaciona a nossa infância. Pois bem, mas depois nós vamos o quê? Amadurecendo em questões que, como o próprio Cooper fala sobre aquele livro Capacidade Aeróbica, né, e essas edições que são colocadas importantes ao campo aeróbico oxidativo. À medida que a avaliação do consumo máximo do indivíduo traduz, ao mesmo tempo, é uma avaliação do sistema aeróbico, ou seja, o deslocamento, a resistência aeróbica, a resistência anaeróbica. Isso vai nos colocar a resistência de força. Aonde há uma resistência, há uma força. E aonde há uma força, há uma resistência. Aonde eu vou chegar nessa proporção ligada aos campos prospectivos relacionados ao nosso próprio corpo, né? Ligado à capacidade funcional e essas vias aéreas que ocorrem no retorno venoso, essas vias aéreas que ocorrem nas veias aéreas, ou seja, concepções importantes que nós podemos chegar entre os campos conceituais, conceituações e conceitos. O conceito eu vou ter, mas depois eu vou ter uma conceituação, porque eu tive uma prática. O conceito está ligado a uma teoria, e a conceituação é quando eu tenho uma prática e esse paladar que vem a nos colocar em questões de cobaias ou anzóis para fazermos testes ergométricos ligados ao ventilômetro, olhar os processos gasosos que ocorrem, as trocas ligadas ao oxigênio ligado aos panoramas, ligado ao DNA do próprio corpo do ser humano. Esse sistema que é extraordinário, que vem nos colocar fatores importantes, desde a cabeça até os pés, do plantar do pé, desde o plano sagital até o plantar do pé, nos coloca fatores locomotores ligados a uma organização e a utilização metabólica entre essas fases. Ou seja, a fibra rápida, será que é o Pantera, todo respeito? Fibra rápida, será que são só Capitões Américas? Não. A fibra rápida, é lógico que ela pode ter uma natureza ligada ao próprio sujeito histórico, mas tem que haver o quê? Despertar diante dessas maneiras pedagógicas que nós falamos. E esse encontro ligado, que é o treinamento, que é um contato com o ser humano. Eu lembro do Medina falando ali sobre o universo do futebol. Ele falou, já comentando sobre técnico, ele falou, primeiramente tem que saber que está conversando com o ser humano. Se você entender que a pessoa é ser humano, você vai entender a interpretação dele ou dela, ele vai ter um respeito corporal. Okay? Então o limiar anaeróbico é o limite da intensidade de exercício físico, que requer do organismo a utilização de metabolismo anaeróbico com consequente produção de ácido lático. À medida da avaliação, à medida que vem naqueles piques de 50, de 100 metros, segundo Jorge Jesus, alguns autores, o Biro, o máximo do oxigênio, tem aplicabilidade prática no campo da nutrição, a educação física. Por quê? Se o meu ácido lático vai aumentar e também o meu pique, eu vou ter um campo de resistência maior, é lógico que o meu campo de suplemento, a solicitação, o meu próprio corpo vai pedir essas demandas importantes ligadas às prescrições ligadas à atividade física ou exercício físico. Vai depender dos campos meteorológicos e os processos bioquímicos e as formas e as coisas ligadas à concepção de mundo de cada sujeito e a sua carreira e profissão. Então, o consumo máximo de oxigênio é a capacidade aeróbica, não é um parâmetro fisiológico e metabólico estático. Ele é constante, essa variação é constante. Ou seja, o metabolismo é constante. Estou aqui em repouso, mas está havendo queimas de gordura, o processo sistêmico, ligado também às grades, ou seja, históricas, ligado ao campo músculo-esquelético, que vai haver um deslocamento e potência, e o meu metabolismo não vai ficar muito lento, vai ter uma rapidez maior, porque eu tenho um histórico de treinamento desde a infância.